Tom Aspinall vai ajudar Alex Poatan? Sim, e de várias formas. Mas é importante frisar, o Poatan também está ajudando o Tom Aspinall. Se tudo acontecer certo para o inglês agora no Main Event do UFC 304 lá em Londres, esse estilo de guerra fria entre os dois vai continuar. Isso vai gerar tanto para o Aspinall quanto para o Poatan mais engajamento, mais grana, porque luta mesmo não está com muita cara de que vai acontecer, pelo menos nesse momento. Pois o próprio Alex, em entrevista, declarou que não tem interesse nenhum de disputar o cinturão interino que está em posse do Tom Aspinall. Se o Curtis Blaydes ganhar, melou tudo, o Dana White de repente vai crescer cabelo e vai ficar de cabelo em pé, porque uma luta entre Poatan e Blaydes vai ser meio osso de vender, né? Mas voltando para o cenário mais real e mais rentável, embora essa luta tenha uma dificuldade de acontecer no momento, não quer dizer que ela não vá acontecer depois. Visto que, apesar de uma luta entre o Jon Jones e o Cara de Pedra ser a luta mais vendável que possa se fazer no momento no UFC, pelo menos para o público hardcore, esse confronto tem boas possibilidades de nunca sair do papel. Temos que considerar que não sabemos o que vai passar pela cabeça do Bones depois da luta contra o Miocic. E ainda tem um processo natural de unificação dos cinturões, o interino e o linear. E se o Dana White ceder só por conta do furor do público, o UFC vai virar banda voou. Também temos que considerar que Jon Jones é um cara difícil de negociar. Então, rolando essa unificação, ela não vai acontecer 3 ou 4 meses depois da luta contra o Miocic, em caso de vitória, lógico. E aí depois a gente vai pensar, e depois da luta contra o Aspinall ou Blaydes? O que vai passar na cabeça do Jon Jones? Será que ele vai continuar com aquela fome, com aquela motivação de lutar? E considerando que o inglês é bem mais novo e que o Poatan, embora tenha dito que está perto do fim da carreira, mas ele tem fôlego sim, ele tem demonstrado que tem fôlego para tentar conquistar os 3 cinturões, ser o primeiro da história a fazer isso. Isso nos traz o desenho que esse confronto entre Inglaterra e Brasil é muito mais provável de acontecer. Claro que eu preferiria uma luta do Poatan contra o Jon Jones, seria lendária, mas isso não quer dizer que uma luta do Poatan contra o Tom Aspinall não seria. Afinal, o campeão interino é duríssimo, chão de qualidade, mão pesada, boa capacidade de movimentação para um peso pesado. Atualmente tem só 31 anos, ou seja, uma luta que os fãs vão ter interesse de assistir. E como eu disse no início do vídeo, o Aspinall sabe que essa luta contra o Poatan é muito grande. Para você ver, ele está perto de uma luta contra o Curtis Blaydes no UFC 304. E ele fala ainda muito da luta contra o Poatan, mesmo em camping, para enfrentar um adversário do nível do Blaydes. Para você ver que o Aspinall está dando tanta importância a essa possível luta contra o Poatan, porque a gente tem que considerar que o Blaydes já o venceu no passado. Beleza, não perdeu mesmo, teve aquela fatalidade, mas o orgulho do cara deve estar ferido, querendo vencer do americano. Mas como eu disse, o Aspinall sente o cheiro da grana e não quer deixar de falar do Alex. Inclusive, nesses últimos dias, ele comentou ao site Bloody Elbow sobre um possível duelo com o campeão meio pesado, abre aspas. Gosto do que ele faz, ele está lá para lutar, luta contra qualquer um e está disposto a fazer isso em cima da hora. Temos mentalidades muito semelhantes, se é que eu posso dizer isso. Se lutássemos, eu correria para o outro lado do octógono, bateria de frente com ele e o seguraria no chão. Eu espero que eu nocauteie com isso, se eu não me nocautear. Um de nós ficaria nocauteado com isso, eu ou ele. E espero que seja ele. Beleza, sobre toda essa explicação que eu falei antes, é legítima, mas o Aspinall tem que tomar cuidado para não se distrair e perder do Curtis Blaydes. Eu acho que o inglês vence, mas não custa lembrar que o americano é ótimo de wrestling. Chegou a conseguir anular o jogo no segundo round da luta contra o Jailton Malhadinho, nocauteou o brasileiro e ainda em pé, ele não é mais o pereba que levou 2 surras do Francis Ngannou. Tudo bem, a galera torce para ele perder porque o Curtis Blaydes tem um carisma de uma porta, mas o americano está longe de ser essa carne assada que o pessoal está vendendo. Então, se eu fosse o treinador do Aspinall ou o empresário dele, falaria o seguinte: tudo bem, a promoção para enfrentar o Pereira no futuro é super válida, mas dá uma pausazinha nela e depois da luta contra o Curtis Blaydes, em caso de vitória, aí continua numa boa. Agora, esse cenário para o Poatan tá ótimo, ele acabou de ganhar, ele é o lado A dessa história, desse show de narrativas, afinal, só falam da luta do Poatan contra o Tom Aspinall ou do Poatan contra o Jon Jones. Então, nesse meio tempo, até para ficar bem com o chefe, tudo bem, né? O Poatan está muito bem com o Dana White, né? Mas para ficar ainda melhor com ele, faz mais uma defesa no meio pesado, inclusive enfrentando o Magomed Ankalaev, porque tanto o Aspinall quanto o Jones oferecem um perigo na luta de chão para o Poatan. E aí uma vitória contra Ankalaev daria um carimbo na cara desses amarrão do Daguestão,
para não ficar dizendo que eles são invencíveis. E aí também isso ocasionaria numa chancela ainda maior para essa luta contra o Aspinall ou contra o Jones ser maior ainda do que seria. E aí depois é treinar feito um maluco, que a gente sabe que o Poatan gosta de treinar feito um maluco, e depois fazer história. Mas enquanto esse momento não chega, o Alex deve aquecer devagarinho, indo aumentando a temperatura do forno pouco a pouco, com a ajuda do Tom Aspinall, porque o inglês já mordeu a isca, afinal ele quer ficar no auge da relevância, e com isso o brasileiro continua fazendo essa estratégia que ele já entendeu e faz dele um dos atletas mais hypados da história do UFC e o mais hypado do momento. E aí, você acha que essa rivalidade entre Tom Aspinall e o Alex Poatan está ajudando os dois? Comenta aqui embaixo. Se você quiser fazer qualquer outro comentário, comenta aqui embaixo também. Fica à vontade, um feedback, uma coisa que você está gostando ou não. Fica à vontade, comenta aqui também. É muito importante o seu comentário para eu desenvolver o meu trabalho. E também uma outra forma de você ajudar a desenvolver o meu trabalho é dando like, se inscrevendo no canal e ativando a notificação. Isso é muito importante para mim, para me motivar a fazer um trabalho cada vez melhor para você, tá bom? E se você não viu meu último vídeo que eu falei sobre o Caio Borralho, será que ele é a próxima esperança brasileira para ganhar o cinturão peso médio? Confere esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E se você gostar dele também, não esqueça de dar um like, tá? Vai ser muito importante. E é isso aí. Continue acompanhando o canal MMA com Isaac Macedo. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!